Começa agora o Poder da Minha Fé. O Poder da Minha Fé. Com Júnior Moreno. Bom dia pra você, eu sou o Júnior Moreno, estamos chegando com mais um programa O Poder da Minha Fé, nesse domingo de feriadão. Bom dia pra você que escolheu acordar cedo com a gente nesse dia do Senhor e ouvir a palavra de Deus. Nessas últimas semanas tivemos o domingo de Páscoa, a gente falou sobre a importância da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Também falamos aqui o que aconteceu com os discípulos de Jesus após a sua ressurreição. Falamos da missão de evangelização que foi assumida pelos discípulos de Jesus. E hoje vamos falar, a partir daquele momento, da ressurreição de Jesus e do início do trabalho de evangelização dos seus discípulos, nascia então os cristãos. A gente vai contar aqui ao longo do programa desse domingo mais dessa história, para você entender a origem dos cristãos e também o sentido de ser cristão. Vamos falar ainda hoje, dia 23 de abril, é dia de São Jorge, o santo guerreiro, que por muitos é ali, igualado a São Miguel. O arcanjo Miguel também é um grande guerreiro e em muitos países São Jorge é considerado, como um grande santo protetor. Vamos falar hoje, claro, sobre São Jorge. Tem a nossa oração e tem testemunho também. Tudo isso a partir de agora aqui no Poder da Minha Fé, desse domingo, dia 23 de abril. Como sempre, pedimos a presença do Espírito Santo nos iluminando, nos abençoando e nos conduzindo para uma semana de grandes realizações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. No Poder da Minha Fé de hoje, vamos falar sobre a origem dos cristãos. Falamos sobre a Páscoa, a chegada da Páscoa, falamos sobre a importância da ressurreição de Jesus ressuscitado e tudo o que isso representa. Na última semana falamos também sobre o início da missão dos discípulos de Jesus, que assumiam a partir daquele momento a missão de evangelizar, de levar a todos os lugares a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Falamos também da importância de hoje em dia, eu, você e todos nós também vivenciarmos essa palavra e o quanto mais possível também anunciarmos a palavra de Deus por onde quer que a gente esteja. E hoje vamos falar sobre a origem dos cristãos. Essa palavra cristão, ela tem origem no grego e ela vem da palavra Christianos, que significa um seguidor de Cristo, de Jesus. Ela foi mencionada pela primeira vez no Novo Testamento, no livro do Atos dos Apóstolos, está lá no capítulo 11, no versículo 26. Nesse trecho é relatado que os discípulos de Jesus foram chamados assim, de cristãos, pela primeira vez na cidade de Antioquia, onde estavam lá pregando o Evangelho. Antes disso acontecer, os seguidores de Jesus, eles eram conhecidos como os nazarenos, ou os seguidores do caminho. No entanto, o termo cristão se tornou mais popular e foi se espalhando pelo mundo, sendo adotado por diferentes comunidades, sendo como então comunidades cristãs, e os seus participantes sendo os cristãos. O surgimento dessa palavra, cristão, está ligada à identidade dos primeiros seguidores de Jesus. Qual era a missão? Era se diferenciar dos judeus e dos gentios, porque os cristãos
acreditavam na ressurreição e na divindade de Jesus, diferente daquilo que acontecia com outras religiões. E eles se reuniam em comunidade para rezar, para partilhar, os ensinamentos de Jesus e, sobretudo, para celebrar a Eucaristia, que havia sido um pedido de Jesus. Aí, com o tempo, com o passar dos dias, esse termo cristão passou a ser usado para se referir a todos aqueles que seguiam o cristianismo, independentemente das suas diferenças, de algumas religiões. E assim foram surgindo diferentes tipos de cristãos, os católicos, os ortodoxos, mas depois os protestantes, os crentes, entre outros. Apesar das diferentes doutrinas, todos os cristãos compartilham a mesma fé em Jesus, como sendo o nosso Salvador e o nosso Senhor. E por conta disso, de ser um cristão, busca viver de acordo com os ensinamentos de amor, de justiça e de misericórdia que foram a mensagem de Jesus. Essa palavra cristão se tornou então um símbolo de identidade para aqueles que seguem a Jesus ao redor de todo o mundo, aqueles que se unem em torno dessa fé e da sua mensagem de salvação. Já falamos aqui nos nossos programas, falamos sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, sobre a missão dos discípulos de Jesus em evangelizar, em levar a sua palavra. E a partir daquele momento, onde eles chegavam pregando a palavra de Jesus Cristo, eles passaram a ser chamados de cristãos. E todos nós que seguimos esses ensinamentos, que colocamos essa mensagem de Jesus como sendo o objetivo da nossa vida, de amor, de justiça, de misericórdia, de partilha, nós também somos cristãos. Mas o que é, na verdade, ser um cristão? Ser cristão é a gente viver essa vida de amor, seguindo o exemplo dos ensinamentos de Jesus. Ser cristão é ter fé em Deus e é confiar também na sua presença nas nossas vidas, sobretudo nas situações mais difíceis. Ser um cristão também é ter amor ao próximo, amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Termos a humildade de perdoar, de cuidar dos nossos irmãos e de partilhar, saber compartilhar. Ser um cristão é aceitar que a gente é falho, que somos pecadores, mas que mesmo assim podemos, mesmo como pecadores, nos transformar pelo amor de Deus e pelo poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Ser um cristão é buscar a santidade na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, em todos aqueles pequenos gestos que a gente faz todos os dias. Que sejam pequenos gestos, aparentemente até sem importância, mas que a gente nunca esqueça que em tudo que a gente fizer durante o nosso dia, a gente coloque amor e generosidade. Ser um cristão é estar em comunhão com a igreja, é participar dessa vida comunitária, é celebrar também, não pode esquecer, a Eucaristia. Ser um cristão é se unir aos nossos irmãos para louvar, para agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, da hora que o dia começa, que a gente tem a oportunidade de agradecer por mais um dia, até a hora que a gente se deita e vai descansar em nossas camas, agradecendo a todo instante essas bênçãos recebidas. Ser um cristão também é assumir responsabilidades, viu? É anunciar essa mensagem de Jesus, essa mensagem de amor e de salvação a todo mundo. A gente começa, inclusive, dentro da nossa própria casa, porque não adianta a gente ganhar o mundo e a nossa casa a gente esquecer. Essa mensagem a gente tem que começar passando aos nossos filhos, aos membros da nossa família, para que também vivenciem dia após dia em suas vidas essa mensagem de amor e de esperança de Jesus.
E ser um cristão é assumir essa responsabilidade, assim como assumiram os discípulos de Jesus depois da sua ressurreição. Agora é a nossa vez. E nós temos a palavra de Deus, nós temos os evangelhos para repassarmos estes ensinamentos, anunciando essa mensagem de amor e de salvação. Olha que missão bonita. Cada um de nós deve, todos os dias, levar de algum modo esperança, amor, misericórdia para aqueles que mais precisam, sempre lembrando de promover a justiça, a paz e a dignidade humana. Ser um cristão é viver uma vida de amor e de serviço a Deus e aos nossos irmãos, seguindo ensinamentos de Jesus. Jesus é essa grande inspiração, com o seu exemplo de humildade, de compaixão, de misericórdia, de muito amor. Que eu, que você, que todos nós possamos buscar a cada dia mais essa santidade nas nossas vidas e assim vamos nos tornando verdadeiros discípulos de Cristo na nossa missão de sermos também cristãos. Então, só se denomine cristão se você estiver com esse compromisso também de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, levando essa mensagem. Mas mais importante ainda do que levar a mensagem é vivenciar. E como eu disse, essa vivência começa dentro dos nossos lares, nas nossas vidas, no nosso trabalho, no convívio com os nossos amigos. Em todos esses momentos, a gente não pode esquecer de ser um verdadeiro cristão. Levando e vivenciando essa mensagem, inspirados pela mensagem, pelos ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Daqui a pouquinho eu faço questão de trazer um pouco da história e da lenda que se tornou São Jorge. Em alguns países do mundo, o seu culto é tão grande, é tão forte, que chega a ser comparado a São Miguel Arcanjo. Aqui no Brasil, inclusive, tem uma forte tradição de devoção ao santo guerreiro, São Jorge. Já já eu conto mais. Aí a gente está falando ainda de como ser um cristão engajado, de ser um cristão na nossa vivência e sermos discípulos de Jesus também nos dias de hoje, compartilhando dessa palavra, compartilhando daquilo que a gente vive em nossas casas, essas bênçãos, aprendendo a ser agradecidos a cada dia dessa vivência, desses ensinamentos que transformam a nossa vida. E aí hoje eu faço aqui um paradoxo, através dessa, metaforicamente falando, Ser um cristão, imagine que você é um marinheiro e que você está num barco. Esse barco está em alto mar, não está aqui na beirinha, não. Ele está lá no meio do oceano. Vamos imaginar que esse mar é a vida. As ondas que a gente vai enfrentar lá em alto mar são grandes. E esses são os desafios que a gente vai ter que enfrentar. Às vezes, essas ondas são grandes. Você já viu ondas enormes? Pois elas são perigosas. Elas são bem ameaçadoras, não é? Mas o marinheiro, nós, que somos ali os pilotos, vamos ter que confiar no nosso barco. Aonde a gente está ali no nosso barco, para que nos leve de um lugar para outro em segurança. Não é assim? Imagina então a nossa vida, como a gente precisa tomar conta da nossa vida e também os perigos, que são essas ondas gigantes, que a gente vai ter que enfrentar. Do mesmo jeito, acontece com a nossa vida cristã. A gente não vai deixar de enfrentar os desafios. Existirão muitos, mas a gente vai enfrentar essas tempestades, essas perseguições, momentos de tristeza, momentos de tentações. A gente sabe que a gente vai enfrentar, mas que pode confiar em Deus para nos guiar em segurança para a nossa meta final. Então, assim como aquele marinheiro, eu e você, que precisamos ter habilidade na nossa vida, e a gente vai adquirindo isso com conhecimento, o marinheiro ele precisa de experiência, ele precisa de vivência para ele ter a habilidade de poder ali conduzir aquele barco, de poder manobrar o barco. E um cristão precisa também ter essa habilidade de aprender a enfrentar as dificuldades com fé. A gente precisa ter paciência.
A gente precisa ter perseverança e confiança para a gente superar esses obstáculos. Ou quando a onda é alta, o marinheiro se joga no mar. Não, ele continua firme ali. Ele sabe que ele precisa conduzir com firmeza. Ele sabe que, se tiver paciência, ele vai encontrar águas mais calmas. Ele sabe que, se ele tiver perseverança e confiança, ele vai chegar ao seu destino. Então, assim como um marinheiro sabe que vai encontrar a paz e a serenidade de um mar mais tranquilo, mais calmo, um cristão também precisa ter essa mesma paciência para encontrar a paz. É preciso ter a certeza de que Deus está sempre nos acompanhando e nos guiando pelo nosso caminho, pelos melhores caminhos, é a nossa bússola. E que a gente pode contar com Deus para nos ajudar a superar todas as tempestades que vamos vivenciar nas nossas vidas. Não vão ser uma só. Vamos dizer que você vai lá naquele oceano, chegou, você vai ter que voltar. E aí outros desafios você vai ter que enfrentar. Então, assim como o marinheiro, que ele é recompensado com vistas lindas, por onde ele vai passando, vai encontrando ilhas. Imagina só, no meio do oceano, baleias, não é? Vai vendo aquelas ilhas bonitas, a costa do mundo inteiro. Ele vai sendo abençoado com essas vistas e com aquele destino quando ele chega. Um cristão também é recompensado com a alegria de uma vida abençoada. E, mais ainda, acreditando na vida eterna, no reino dos céus. Então se lembre, assim como um marinheiro num barco lá em alto mar, eu e você, que somos cristãos, precisamos confiar em Deus para nos guiar através das tempestades e dos desafios da nossa vida e nos levar em segurança até o nosso destino final. Não pode esquecer também do testemunho de hoje. Daqui a pouquinho eu vou contar a história de São Jorge. Daqui a pouquinho, um dos santos mais venerados do mundo inteiro. Tão venerado que é comparado a São Miguel Arcanjo, o anjo forte guerreiro, e São Jorge. Também daqui a pouquinho vamos falar da sua vida e das suas lendas. Eu trago hoje o testemunho da Gerlânia. Ela foi uma mulher que perdeu a fé. Ela perdeu a mãe e, junto com a morte da mãe, também perdeu a sua fé. Mas Deus tinha algo preparado e muito forte para a vida da Gerlânia e eu conto agora aqui para você. Bom dia, Moreno, tenho 52 anos, me chamo Gerlânia e quero contar a história de como eu perdi e de como eu resgatei a minha fé. Há alguns anos eu perdi a minha mãe em um trágico acidente de carro causado por um motorista que estava embriagado. Na época, eu ainda era muito jovem e a dor daquela perda me consumiu completamente quando o motorista do carro saiu ileso e nunca sequer foi preso. Eu chegava a questionar todos os dias a existência de Deus. Como é que ele poderia permitir que a minha mãe morresse de uma maneira tão brutal e nenhuma justiça tivesse sido feita? Com o tempo, eu fui perdendo completamente a minha fé em Deus e me afastei da religião. Mas há alguns anos atrás, a vida me deu um outro desafio. Eu recebi o diagnóstico que estava com um câncer no intestino em estágio avançado. Aquela notícia me deixou apavorada. Eu estava de verdade com muito medo e não estava sabendo como lidar com essa situação. Como é que ia ser? Meu casamento, meus filhos. Mas na hora aquela notícia me fez mudar. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Eu senti que era um recado de Deus, de que eu necessitava buscar de novo a minha fé. Pedi perdão a Deus por desacreditar em seu poder e pedi que Ele me curasse. Comecei então a minha mudança de fé. Voltei a frequentar as missas e a rezar todas as noites, ser mais grata por tudo aquilo que eu tinha, a minha família, o meu trabalho, os meus amigos,
tudo aquilo que eu havia conquistado. Inclusive, pedi perdão a Deus por duvidar do seu amor por nós por conta da perda da minha mãe. Os médicos disseram que era impossível a minha cura porque o meu estágio era avançado e era um caso bem grave e que eu teria que lidar com as piores consequências. Mas naquele momento eu já estava fortalecida na fé e eu não desisti. Eu sabia que Deus estaria comigo novamente. Pedia de joelhos para que Ele cuidasse de tudo. Passei por um ano de tratamento intenso, desgastante, dolorido. Quase um ano depois, eu recebi a notícia que todos duvidavam. O meu câncer havia desaparecido e eu estava curada. Os médicos disseram que não conseguiam explicar como isso haveria de ser possível. Mas eu sabia, minha fé, e que Deus havia me curado, obrado esse verdadeiro milagre. Hoje em dia, a minha fé em Deus é muito mais forte do que nunca. Eu aprendi que apesar dos momentos difíceis, Deus sempre esteve comigo. Mesmo naqueles momentos em que eu o abandonei, Ele esteve cuidando de tudo. Talvez essa doença fosse para me mostrar o quanto Ele era forte e poderia mudar a minha vida. Eu aprendi que apesar desses momentos difíceis, se eu tivesse fé perante todas as dificuldades, eu conseguiria vencer. E essa minha cura foi uma prova de que Deus é capaz de realizar milagres, mesmo quando todos falam que vai ser impossível. Eu percebi que mesmo quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente não pode perder a nossa fé, que tinha sido isso que eu havia perdido quando a minha mãe faleceu. Deus tem um plano para cada um de nós, e eu acredito que minha mãe está lá de cima, cuidando e olhando por mim. Sou grata por ter recebido essa segunda chance e esse milagre em minha vida, e por ter reencontrado a minha fé novamente. Um abraço para vocês e todos que ouvem o programa. É difícil, né? A gente manter a nossa fé nos momentos difíceis, a gente duvida. Deus mesmo está cuidando disso? Por que Deus? Por que isso aconteceu? A gente fica se questionando, colocando um monte de interrogações, ao invés de agradecer a Deus a oportunidade de ter tido uma família, uma mulher que te amou, que cuidou. Não é? A gente tem essa dificuldade de enfrentar nesses momentos difíceis e entender que é feita a vontade de Deus. Se a justiça dos homens pode ter falhado, mas a de Deus nunca vai falhar. Não perca a sua fé, principalmente nos momentos mais duros e difíceis da vida. Talvez, como ela própria disse, essa doença veio para mostrar que Deus estava cuidando realmente de tudo e que tudo tinha um tempo certo. E de que Ele queria que ela recuperasse aquela fé por um motivo importante. Ainda pode vir muito mais missão na sua vida ainda. Que você precisava fortalecer essa sua fé como você fortaleceu e foi curada. Talvez ainda venham grandes missões e que você vai depender dessa fé para vencer. Obrigado por ter mandado o seu testemunho aqui. Participe você também. Você pode mandar no meu Instagram, Locutor JR Moreno. Pode mandar para o e-mail do nosso programa, poderdaminhafé@gmail.com. Pode mandar também durante o nosso programa Minha Fé no WhatsApp aqui da Bahia FM, que a gente vai estar sempre entrando em contato com você para a gente contar aqui, trazer o seu testemunho, que sem dúvida é luz na vida de muitas pessoas que podem estar como você, enfraquecidas na fé e precisando de um testemunho desse, de vitória e de superação, para entender que tudo acontece no tempo de Deus e Deus está sempre cuidando de cada um de nós. São Jorge é um santo muito amado no mundo inteiro. A sua história vem lá do século III. Quando ele viveu, São Jorge era um soldado romano e naquela época Roma estava sob o governo do imperador Diocleciano. São Jorge ficou conhecido pela sua coragem, pela sua determinação em defender a sua fé, mesmo sob muita perseguição do império naquela época.
São Jorge se recusou a abandonar a sua crença em Jesus e acabou sendo martirizado por conta disso. Se você não sabia, São Jorge foi decapitado. São Jorge, cujo seu nome de origem significa agricultor, nasceu na Capadócia, por volta do ano 280, em uma família cristã. Então ele se transferiu para a Palestina, onde lá se alistou no exército do imperador Diocleciano. No ano de 303, quando o imperador emanou um edito para a perseguição dos cristãos, Jorge doou todos os seus bens aos pobres e, diante do imperador, rasgou o documento e disse que não ia negar a sua fé em Cristo. Por isso, ele sofreu terríveis torturas e chegou a ser decapitado. São Jorge também é conhecido por sua lenda, Histórias lendárias, inclusive da qual ela havia enfrentado um dragão que ameaçava uma cidade. Essa história simboliza a vitória do bem sobre o mal. E é por isso que São Jorge é representado, montado num cavalo com roupas de soldado, empunhando uma lança e enfrentando o dragão. São Jorge é considerado um dos santos mais populares do mundo. Ele é venerado em muitos países, principalmente na região onde ele viveu, no Oriente Médio e também em parte da Europa. Ele é conhecido como o padroeiro dos soldados, dos cavaleiros, dos agricultores, dos ferreiros e de muitos outros. A história de São Jorge é uma inspiração a todos aqueles que buscam com coragem e com determinação em suas vidas defender a palavra de Cristo sob qualquer circunstância. Que essa história, que essa devoção de São Jorge inspire a mim e a você, para que sejamos fiéis à nossa fé e que possamos lutar contra todo o mal em nossas vidas, mesmo que isso nos custe muito mais daquilo que a gente imagina. Não podemos ter medo e precisamos seguir em frente, professando a nossa fé. É preciso buscar coragem, fé, determinação para que a gente possa enfrentar os desafios da nossa vida. Que São Jorge esteja hoje intercedendo por todos nós e nos conceda proteção e bênçãos. Amém. No final do nosso Poder da Minha Fé desse domingo, eu convido você para rezarmos juntos pelos cristãos do mundo inteiro. Querido Deus de Pai, nosso Pai de amor, nosso Pai de misericórdia, hoje estamos aqui reunidos e pedimos que abençoe todos nós, os cristãos, nessa nossa missão de espalhar a palavra de Deus, de espalhar o amor pelo mundo. Pedimos, Pai, que derrame a Tua graça, a Tua sabedoria sobre cada um de nós, para que a gente possa ser um verdadeiro mensageiro desse Teu amor, dessa Tua misericórdia. Que a cada dia a nossa fé seja fortalecida e que estejamos sempre aqui prontos a responder o Teu chamado em qualquer situação e que sejamos instrumentos da Tua vontade aqui na terra todos os dias. Que a gente possa demonstrar a Tua luz, mesmo nos momentos mais difíceis, em que tudo parecer que não há mais saída. Que possamos vivenciar isso nos nossos dias e sermos exemplos da Tua presença. Abençoa, Senhor, todas as nações, os bairros, as cidades, os estados, os países, cada uma dessas pessoas com a Tua graça, para que a gente possa tocar os corações daqueles que vão cruzar o nosso caminho hoje, durante toda essa semana. Que o Espírito Santo nos guie e nos ilumine para que possamos cumprir a missão que nos é confiada. Essa missão de levar a Tua mensagem, Pai, de amor e de esperança, principalmente àqueles que mais precisam. Por isso hoje, nesse domingo, nesse dia em que falamos dos cristãos e a nossa missão como cristãos, que falamos de São Jorge, esse santo guerreiro que não negou a sua fé e pagou com a própria vida, nós te pedimos essa bênção em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, o nosso irmão, o nosso amigo. Que o Senhor possa continuar nos guiando cada
passo dessa nossa jornada e dando a cada um de nós a força e a sabedoria que precisamos para a gente cumprir essa nossa missão, com amor e com dedicação. Obrigado, Pai, protegendo hoje e sempre todos os cristãos. Amém. Você ouviu O Poder da Minha Fé, com Júnior Moreno.